Bem, enquanto a gente tem o Renato Freitas, né, sendo pelo menos com um pedido de cassação já de imediato, nós temos Eduardo Bolsonaro de um lado falando barbaridades contra uma eventual classe aí de trabalhadores da sociedade. O Eduardo Bolsonaro fez um discurso realmente pavoroso, um discurso criminoso, da qual eu vou falar para você. Imagina o seguinte, imagina que você está na roda dos seus amigos e você está contando ali um caso que aconteceu com você e aí de repente está ali todos os seus amigos e você recebe de certo modo, um apoio do pessoal, as pessoas estão gostando de tudo aquilo que você está falando, e aí você resolve ultrapassar um pouco dos limites. Pois foi o caso que aconteceu com o Eduardo Bolsonaro, que teve um evento lá no domingo em Brasília, a favor de um evento, né, pró-armas, e o Eduardo Bolsonaro simplesmente decidiu soltar uma frase horrorosa e que geralmente causa um pavor, causa um pânico dessa política brasileira. Antes de tudo, de contar isso daí pra você, qual foi a frase horrorosa, né? Que são duas notícias que eu tenho pra poder dar pra você sobre essa situação. Uma boa e uma ruim, tá? Mas antes disso, eu vou pedir pra você já deixar um like aí, porque nós estamos aqui lutando a favor do menos favorecido, passando todas as informações sobre a política pra você, de uma maneira como a política é. Eu sou o Cláudio Pereira e esse é um canal voltado à direita e política. Bem, mas vamos direto ao assunto, que é o que é aqui a pauta do dia. O que acontece? O Eduardo Bolsonaro simplesmente estava reunido lá em Brasília, num ato lá, junto com mais duas pessoas, com o Marcos, umas três, né, da política de modo geral. O Sargento Faur, e aí que você já sabe quem é, mais um outro sargento, Marco Bolon e mais outros deputados lá. O que acontece? Nesse discurso, o pessoal estava lá com a camiseta branca e com uma escrita assim: não é sobre armas, e sim sobre liberdade. E o Eduardo Bolsonaro foi convidado para poder falar lá. Olha, você vai fazer uma fala fantástica, realmente você é o cara e a gente precisa de seu apoio aí para poder falar mais sobre a situação das armas. E simplesmente o Eduardo Bolsonaro solta lá mais uma fala infeliz, né? Essa que é a realidade. O Eduardo Bolsonaro foi e fez uma comparação da mais esdrúxula, da qual eu nunca vi na minha vida. É um horror, né? O Eduardo Bolsonaro falou que professor doutrinador, ele fez uma comparação entre professor doutrinador a traficante. Pois é, aí você fala assim: não, Cláudio, eu não entendi direito isso que você falou. Não, eu vou te passar aqui com detalhes, tá? E no evento ele comparou professores e doutrinadores a traficante. Aí você vai falar assim: ah, não, mas talvez não tenha sido isso. Não, foi pior. Foi pior o que ele falou. Ele falou, esse discurso já é horroroso. E mais do que ele falou, aí você fala assim: acabei de crer que realmente a política brasileira, ela precisa ter uma mudança drástica, tá? Então, como eu mencionei para você, tinha muitas pessoas lá e o Eduardo Bolsonaro, empolgado, simplesmente soltou essa bomba aqui que provavelmente vai resultar, de certo modo, em uma cassação. Bem, a fala do Eduardo Bolsonaro foi simplesmente essa: não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas, que tenta sequestrar e levar nossos filhos para o mundo do crime. Talvez o professor doutrinador seja pior. Essa que é a realidade, disse aí Eduardo Bolsonaro, fazendo um discurso em cima de um carro de som lá, de uma maneira ensandecida. Foi essas palavras dele, tá? O Flávio Dino, em resposta a tudo isso, já ingressou, né, com providência, acionou a Polícia Federal, tá? O Dino determina que a Polícia Federal analise o discurso de evento aí de Eduardo Bolsonaro. Então, tá aí, essa é a resposta do ministro da Segurança Pública, do ministro de Justiça, né, de Segurança Pública, o Flávio Dino, que partiu para cima. É realmente assim, um verdadeiro absurdo, um descalabro para com a sociedade brasileira. E esse cara aí seria o que criaria projetos, né, no caso aí Eduardo Bolsonaro, para melhorar a saúde, a educação, a cultura no nosso país, mas infelizmente ele passa a maior parte do tempo dele só falando em armas, né? É realmente perigoso. E pessoas como essa podem se candidatar, pasme, acredite se quiser, podem se candidatar a presidente da República e ainda assim, ainda pode conseguir ser presidente um dia. Deus nos livre e guarde. Gente, esse era o vídeo de hoje. Muitíssimo obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Deixa um like e deixa o seu comentário em relação a essa fala infeliz do Eduardo Bolsonaro. Valeu!